gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Estamos aí para comentar tudo que rolou nessa festinha, né? Que foi um pouco polêmica, muitas coisas aconteceram, né? Eliezer passou dos limites mais uma vez, em menos de, 2 dias, porque a festa aconteceu na quarta e ontem foi sexta, né? Sobrou pra Lina, teve comentários machistas vindo do Scooby, né? Ali durante a festa ele mudou diversas vezes sobre a indicação dele, porque ele é o líder, né? A Natália tá muito puta, rolou confusão de Jesse e Paulo no final da festa. Olha, gente, foi uma festa do caos. Uma festa assim que virou um contexto de treta generalizada, porque eu não sei o que estava traindo, porque a outra pessoa tinha que ter respeito, porque a pessoa é um casal da outra. Uma confusão. Aqui fora, gente, dividiu bastante as opiniões da galera a respeito do que o Eliezer fez. E aí apontaram o machismo do Scooby, o Douglas saiu em defesa, a Alina confronta ele ali no final da festa, depois que o Eliezer volta pra festa, né, com o melhor da consciência, porque ele passou a festa inteira lá na cama, e aí com várias enfermeiras em voltas, uma vergonha alheia, né, gente? Bom, vamos comentar tudo isso aí que aconteceu. Aproveita, gente, se inscreva no canal, comenta aí quem acompanhou a festa, o que vocês acharam do que rolou com o Eliezer e as meninas, né, as comadres, né, pra gente entender quem são. E se inscreva, não se esqueça e deixa muito like aí, tá bom? Bom, vamos fazer uma ordem cronológica dos fatos, tá, gente? O que acontece? O Eliezer ontem, ele já se passou do limite antes mesmo de acabar a festa do Pedro Sampaio junto com a Glória Groove, tá? Ontem, já no início, teve um momento aí que tá rodando bastante no Twitter, ele puxa a Jade pra dançar, agarra ela que tava parada ali de frente para o Pedro Sampaio, né, que tem aquela faixinha ali, meio que coxando ela, dançando, ela meio que se assusta ali, e aí ele fala, vamos dançar, Jade, vamos dançar, e ela, não, já tô dançando aqui, não sei o que. Ele falou pra ela, você tá assustada? E ela falou, não, é porque você já chega assim puxando, né, fiquei até meio assim, não sei o que. E aí esse trechinho, gente, tem ali no Twitter que vocês conseguem perceber. Nesse momento aí, é onde a galera já começou a levantar onde o Eliezer já estava sendo inconveniente, mais uma vez na festa, antes mesmo do show acabar. E aí, logo depois que o show acaba, ele já entra ali em fase de como alcoólico praticamente, né, e vai lá pra cama deitar. Não, como acho que é um pouquinho demais, né, porque você perde a consciência. Ali ele estava consciente o tempo todo, conversando com os meninos, né. Bom, e aí que as coisas meio que pioraram. Nesse meio trecho aí que tava rolando a festa da Glória e do Pedro Sampaio, ele começou a fazer umas brincadeiras com a Lina, junto com a Jessie, dançar, agarrar, coisas que a gente já falou aí da última festa, né? Que inclusive foi assunto mais comentados aí no Twitter, né? E de novo nessa festa aconteceu. Quando acabou o show, que as câmeras começaram a pegar alguns momentos, mostrou o Eliezer sarrando na Lina junto com a Jessie e também no Vini, tá? Nos momentos mais específicos é quando eles estavam sentados ali nos sofazinhos que tinha na festa, é onde ele fica agarrando, e do outro lado tem a Natália observando o que está acontecendo, tá? Enquanto ele ficava nessa passação de mão, brincadeira e as meninas se divertindo, as meninas já comentaram que perceberam que a Natália estava muito puta, não queria nem olhar para elas, estava evitando contato visual com elas, né? E aí do outro lado que a Natália estava observando, desabafou com a Laís dizendo que estava muito chateada com a situação, que ela deu o exemplo também que se fosse a Laís, o Gustavo e alguma das amigas da Laís fazer isso, como a Laís se sentiria, né? Se a Laís acharia ruim ou se ela estava pirando. A Laís acabou concordando com a Natália, falou assim que não ia gostar também das amigas dela estar com esse tipo de atitude com o boy no qual ela estaria ficando, né? E aí, enquanto isso, o Paulo chega, e aí, enquanto também ela estava observando, estava rolando uma agarração lá no sofazinho, e aí foi quando a Natália pergunta pro Paulo se tinha crédito no celular para ela gravar aquele momento para deixar no feed, né? Para as meninas perceberem a situação que elas estavam causando junto com o Eliezer e também para ele perceber também no dia que acordasse, que seria hoje, né? Bom, nesse momento aí, gente, a Natália disse assim que não sabia se estava triste com o Eliezer, com a Jessie ou com a Lina, por serem amigas dela, ou se era pela situação no contexto geral, tá? E também ela afirmou com toda certeza que já tinha rolado selinho entre Lina e também Eliezer, tá? No período da festa, no final, como eu disse que o Eliezer já tinha recuperado a consciência, diz ele que não rolou selinho não, assim como a Lina também disse que não rolou, tá? Porém, diversas vezes a Natália afirmou que tinha acontecido. Porém, não tem nada na internet, também não vi nenhum momento aí no Globoplay sobre esse momento do tal selinho, tá? Bom, enquanto isso estava rolando essa pegação aí, as meninas já perceberam, como eu disse assim, que a Natália não estava nada feliz. Elas foram pro quarto e aí foi onde a Lina disse assim que o Eliezer mais uma vez está com essas brincadeiras bobas, mas que são brincadeiras super gostosas e que elas estão ali vulneráveis e fragilizadas, que elas são as únicas solteiras do rolê e ele dá espaço para isso, tá? E ela disse assim que a carne dela é muito fraca, que ela preferia ficar ali no quarto porque se ele fosse tentar ela talvez não se segurasse, tá?
E ela disse assim que já percebeu que a Natália estava muito mal, né? Já estava muito brava, tá? Bom, e aí, gente, ela voltou pra festa ali, né, junto com a Jessie, tá? Com toda essa situação aí, super preocupada, né? Teve um momento que ela conversou com o Scooby e com o Paulo ali no sofá em questões sobre essa questão que todo mundo começou a comentar na festa, que a Natália tava brava, que tava pra ver na cara dela. E aí se gerou esse comentário em volta dessas brincadeiras que estava rolando. Enquanto isso, o Eliezer já estava lá deitado, sendo cuidado por Eslovênia, foi cuidado pelo Vini, ficou lá, né, o Vini acariciando, protegendo ele, né, fazendo a enfermeira, né. E aí lá na festa, toda essa situação aí sobrou para as meninas, tá? Teve um momento ali que a Lina perguntou pro Scooby se elas estavam sendo talarica, tá? E aí foi quando o Scooby afirmou pra ela que sim, que ela estava errada. E ele disse assim que não só ela, como os dois estavam errados, tá? Que toda aquela situação de passação de mão e brincadeira, sensualização ali, se estivesse com a intenção, ela tinha que ter ido falar com a Natália sobre isso, porque deu pra ver que a Natália estava com a cara fechada e que não estava gostando da brincadeira, tá? A Alina se defendeu dizendo assim que estava vulnerável, que era uma brincadeira, que ele foi pra cima delas, pediram pra parar. Inclusive tem momentos da Jessie pedindo pra parar, que ela estava com o pé machucada, que não sei o que. Ele já levou atenção mais uma vez durante a festa, né? Então assim, isso era uma brincadeira gostosa, que diz a Alina, né? Mas era uma coisa saudável, porque ninguém passou do limite. Então assim, era uma brincadeira com respeito, mas era uma brincadeira com sensualizando, entendeu? Bom, nesse momento aí, o Paulo até meio que saiu em defesa, falou assim que não, elas não estavam erradas, mas quem que tinha que ter noção era o Eliezer, porque quem tinha uma relação ali com a Natália era ele e não as meninas, tá? Nesse momento aí a Helena falou, realmente, né? E aí perguntou, tá, aqui todo mundo é casal, você, Paulo, você faria isso? Aí ele falou, não, eu não tenho casal, eu estou ficando com a Jade, a gente não é um casal, mas a gente se respeita. E aí foi nesse momento que a Lina falou, então pronto, aí está respondido a pergunta. Eles também não são um casal, então por que que o Eliezer não se dá o respeito? A culpa é de quem? Eu que sou solteira, né? E aí foi quando o Paulo falou assim, realmente quem tem que ter noção é o Eliezer. Mas aí também vale tudo da intenção da pessoa, tá, gente? Bom, passou dessa conversa aí, gente, lá na pista, o Pedro, ele acabou cutucando, porque estava tocando aquele trecho da Talarica, né, que a gente já tá acostumado com essa música e tal. E aí ele começou a gritar, falando assim que é marido da Natália, não sei o que, não sei o que. E aí até a Natália começou a cantar a música, e aí se criou uma situação meio chata, tá? E aí foi quando a Jessie saiu em defesa da Lina, porque aí parece que as coisas ficaram tudo em cima da Lina e não da Jessie, tá? E aí foi quando a Jessie disse assim, bom, a galera tá falando que a gente fez alguma coisa, mas estamos com a consciência super tranquila, porque é uma coisa super saudável, a gente não passou do limite. Enquanto isso, o Eliezer está lá na cama bêbado, porque ele é um bêbado bosta, tá? Porque ele deixou toda a situação pras meninas, e ali elas estão sendo julgadas por uma coisa no qual elas não fizeram, e é ele que não assume comprometimento com a Natália, e sobrou toda essa situação pras duas, tá? E aí foi quando todo mundo ficou tipo, opa, o que aconteceu aqui com a Jessie, né? Bom, a Jessie, em vários momentos da situação ali que todo mundo estava comentando, ela sempre foi super firme no posicionamento dela, falando que elas não fizeram nada de errado, que a Natália estava ficando com a cara feia porque ela quis, porque elas entendem ali a situação toda, mas no contexto geral elas não fizeram nada de errado para a Natália estar daquele jeito, e nem por isso as pessoas ficarem julgando elas, tá? Bom, teve um momento ali, gente, que a própria Lina conversou com a Eslovênia, perguntou sobre essa situação, e aí foi quando a Eslovênia falou assim que elas não estavam erradas não. Porque a Eslovênia sabe da situação com o Eliezer, já conversou com o Eliezer sobre essa questão com a Natália, assim como o Vini também conversou, então ela sabe o que o Eliezer conversa com elas, né? Então ela falou, não, pelo contrário, vocês estão certíssimas. E aí começou a se gerar uma situação e eles começaram a comparar a primeira festa, tá, gente? E a gente já vai entender esse bololô aí, tá, gente? Teve uma conversa do Scooby com o Arthur, que eles foram comentar essa questão aí sobre a Lina ter conversado com ele, sobre o que ele respondeu pra ela, o que aconteceu com a Natália e tal. Os meninos, né, que tava o Arthur junto com o Gustavo e também o Scooby, falou assim que quem passou dos limites foi o Eliezer, tá? E aí nesse momento o Scooby falou assim que o Eliezer cada vez mais está se aproximando do paredão, que esse comportamento dele durante a festa está fazendo ele chegar mais perto e aí fazer com que a indicação dele seja direto, tá? Mas durante essa conversa ele já mudou 3 vezes. Uma hora ele achou que era a Jessie, outra hora ele achou que era o Eliezer, e aí no final aconteceu a treta da Jessie com o Paulo, e aí agora ele já mudou pra Jessie de novo. Assim, uma confusão meio que, né, que a gente sabe que é uma pessoa super influenciável, né? Bom, o Arthur defendeu as meninas, falando assim que não tem ninguém errado, porque assim, quando se tem uma conversa que todo mundo está ali fazendo, né, se é conversado, se é permitido, e se a pessoa se sente errada, mas se elas conversarem entre elas, tá tudo certo, porque uma coisa
que o Arthur sabe é sobre traição, né, gente? Se foi traído ou não, se foi conversado, se foi com respeito, se foi com intenção, isso tudo o Arthur sabe, tá? Ele aí acabou dando alguns exemplos sobre as primeiras festas, tá? Ele deu um exemplo sobre o Rodrigo na primeira ou na segunda festa, que quando se gerou uma situação entre Laís, Natália e também Maria, ele não sabe o que aconteceu ali no momento, e aí é todo mundo se conversando, todo mundo ficou feliz. E teve um outro momento quando ele citou também quando a Maria estava ficando com o Eliezer, que a Maria ficou com a Natália e depois a Maria ficou com a Alina e também de novo se gerou um triângulo amoroso ali e ninguém achou errado. E aí ele estava também citando que ali eles não precisam de consentimento, até porque eles não assumiram nada. Porque o Pedro continua batendo na mesma tecla dizendo que quem estava errado eram as meninas. Um momento ele fala que eram os dois, outro momento ele fala que eram as meninas. Aí o Arthur falou, não, tem alguma coisa errada aí. E aí foi onde ele explicou esses exemplos aí, falando que não tinha ninguém errado na história. O importante era que eles verbalizassem isso para que o público entendesse, não ficasse julgando, né? E que também se colocasse um no lugar do outro, porque de repente eles não têm nada e tá todo mundo solteiro, que é o que realmente de fato aconteceu, certo? E foi quando o Arthur disse assim que quando a Natália estava na terceira posição, ainda quando ela não tinha nada com Eliezer, ele viu diversas vezes a Natália forçando uma situação no qual Eliezer não queria. Por que que naquele momento, quando tinha uma outra pessoa, vamos supor, a segunda pessoa ali do relacionamento entre Eliezer e Maria, por exemplo, a Natália estava como terceiro, ela não achou errado estar fazendo isso com a Maria. Agora que ela está ali, que a Maria não está mais, que ela está se sentindo na obrigação com o Eliezer, ela está achando o Eliezer se interagir com outras pessoas. Aí o Arthur começou a levantar essa posição aí que não tem ninguém errado na história. Bom, eu devo concordar, né? Como eu disse, assim, não existe talarica. O Eliezer já deixou muito claro que não quer nada com a Natália. A Natália fica nutrindo essas coisas no qual não tem e fica aí perseguindo o cara. Mas ao mesmo tempo ele faz o quê? Dá uma brecha, dá uma mão, inclusive é o que o Vinícius fala. Não adianta você só falar, você também tem que mostrar como as atitudes. Mas aí a gente já chega lá, senão fica uma bagunça o que a gente tenta passar aqui no canal, certo, gente? Bom, nesse final da conversa, gente, como o Scooby entrou na conversa dizendo que o voto dele era o Eliezer, depois ele estava confuso que ia na Jessie, e aí depois ele voltou pro Eliezer, os meninos falaram pra ele que ele tem que ir pelo coração, tem que ir pelo que ele deve fazer. E aí ele falou assim, bom, o Eliezer não vota em você, a Jessie vota, então você tem que pensar estrategicamente. Mas se você for pelo coração também, não tem problema nenhum. E aí o Scooby finaliza dizendo assim que ele é influenciável, que pra ele tá tudo certo, tá? Bom, pra gente finalizar o que o Scooby queria falar com a Lina, gente, o que aconteceu? Mais uma vez o Scooby falou sobre essa situação na pista, depois que teve essa conversa com o Arthur. Ele falou com a Lina primeiro, vamos entender. Falou com a Lina, com o Paulo. Fechou essa conversa. E aí ele cantou a música lá no meio da pista junto com a Natália. E aí a Lina acabou não gostando, a Jessie saiu em defesa. Até aí a gente entendeu. Depois dessa situação aí, ele conversou sobre os votos dele e entrou sobre a Natália estar muito puta com o Arthur e o Gustavo. O Arthur levantou alguns exemplos do que aconteceu, falou sobre os votos dele e o que ele estava mudando e voltava. Até aí a gente entendeu. Agora, gente, ele voltou de novo nesse assunto, porque assim, no final da festa, quando eles levantaram essa situação do Eliezer, eles falam, essa situação do Eliezer se deu por 3 pessoas, Eliezer, Lina e Scooby. Nem a Jessie entrou aí nessa situação. Entrou, mas ao mesmo tempo não entrou, entendeu? Então assim, eles viram que gerou um caos entre essas 3 pessoas. Isso foi Eslovênia conversando com o Vinícius, com o Eliezer no final da festa, tá, gente? Bom, aí, gente, o Scooby mais uma vez foi conversar com a Lina e disse o seguinte, que a Lina sim estava errada, que ela não deveria, sabendo que a Jessie era ciumenta, e aí ele falou assim que ela deveria ter se poupado, que estava sensualizando ali, e que ela passou um pouco dos limites. E aí, quando o Douglas estava ali na pista, falou, não, tem alguma coisa errada. Por que que a Lina está sendo errada? Por que que ela passou do limite? Ele deu o Scooby, não, cara, porque ela passou, né? Porque ele sabe que o boy é da mina, né? Porque ele sabe que a mina é amiga dela, que a mina tá chateada, que ela não deveria ter feito isso. A Lina, gente, ela meio que já estava sentindo a pressão e estava se culpando, estava assumindo totalmente a culpa e deu para perceber que realmente ela estava super preocupada com a situação. E aí foi quando o Douglas começou a defender ela. Falou, não, quem não assume um relacionamento é o Eliezer. Por que que você não está julgando o Eliezer da mesma forma que você está julgando ela? Dele não, os dois estão errados, né? Não, não é só ela, não. É porque você está falando, enquanto isso, o Eliezer está lá deitado na cama, bêbado. E você, por que que você não chega e não fala isso pra ele? Ele, não, eu só tô explicando aqui pra ela, porque ela me perguntou, então eu tô falando pra ela, se ela me perguntou a opinião, eu estou respondendo que eu acho sim que foi errado, não sei o quê. Dele, não. Quem estava ali era o Eliezer, que não assume o relacionamento com a mina. A Alina é solteira, assim como ele também é solteiro, né? Então, assim, se os dois fizeram alguma coisa, não tem que se arrepender de nada,
porque eles estão ali livres, leves, soltos e tá tudo certo. Eles não fizeram nada demais, só foram brincadeiras no qual os dois se permitiram acontecer. E aí foi quando ele repetiu a mesma coisa que o Arthur falou para o Douglas, para o Scooby, sem ele menos ao ter escutado, né? Ele falou assim o seguinte: bom, quando o Eliezer estava ficando com a Maria, e aí ele foi lá e ficou com a Natália, por que que ninguém foi cobrar do Eliezer da mesma forma que está cobrando a Lina agora? Por que que a cobrança são pesos diferentes? Depois que a Lina tinha assumido totalmente a culpa, ela meio que caiu na real e falou: peraí, realmente, né? Por que você está me cobrando, falando que eu estou errada aqui na situação, sendo que aconteceu a mesma situação enquanto a Maria estava aqui e ninguém falou nada, né? E aí eles ficaram nesse mood aí sobre discussão. Bom, nesse momento aí o Scooby falou: não, realmente, você tá certo, tá? Mas a Lina pelo menos deveria ter pensado, porque a Natália já deixou muito claro que ela é ciumenta, né? Deveria aí ter poupado a situação, não sei o quê. E aí o Scooby, daí foi quando o Douglas falou: não, até aí tudo bem. Aí já é uma outra história. Mas agora querer culpar e cobrar falando que a pessoa tá errada, sendo que a outra não tá sendo cobrada, são coisas totalmente diferentes. E aí, gente, bom, pra essa conversa terminar aí, acabou, tá? Enquanto tudo isso estava acontecendo, o Eliezer estava lá, como eu disse pra vocês, em coma alcoólico, né, praticamente, sendo cuidado pelas enfermeiras Eslovênia, depois foi Natália, depois Vini. A gente pode cortar a conversa que a Natália teve com o Eliezer lá no quarto enquanto estava deitado, porque não nos interessa. O Vini também, tá? Vamos já cortar pra parte que o Eliezer voltou pra festa. E aí teve um momento que o Vinícius cobrou ele desse posicionamento que eu disse pra vocês. O Vinícius, né, a Alina falou: ô Eliezer, você fez, né? Ficou uma situação muito chata, só que não ficou feio pra você, ficou feio pra mim. Aí já falando que a responsabilidade, mais uma vez, ficou feio pra mulher e não pro homem, que eles são julgados totalmente diferente. E aí foi quando o Vinícius acabou de uma forma não, ele detonou, né? Ele falou bem, tipo assim, bem claramente para o Eliezer entender e disse o seguinte: olha, você fez uma confusão generalizada. Eu já havia avisado vocês dessa brincadeira que já estava passando dos limites. Inclusive, a produção já deu atenção na última festa, deu atenção de novo nessa festa de novo. Você não deixa claro para a Natália o que vocês realmente têm, né? Nesse momento aí o Eliezer falou pro Vinícius: não, eu sempre falei pra Natália que a gente não tem nada, né? Ele falou: bom, não adianta você simplesmente falar para a Natália, sendo que as suas atitudes são outras, são contraditórias, né? Inclusive, gente, depois que o Vinícius teve essa conversa, a Natália e ele tiveram várias conversas, né? Depois disso, que ele melhorou, né? E aí até rolou beijo, gente. Ai, que preguiça. Bom, o Vinícius continuou detonando ele e falou o seguinte: bom, você acha que isso envolve quem? Envolve as pessoas tanto lá fora quanto as pessoas aqui dentro. Que além disso, você fez as meninas que são amigas ficaram numa situação complicada. As suas atitudes caíram sobre elas, elas tiveram responsabilidades maior do que você, que elas estão mais culpadas de tudo isso que você fez. Então, assim, você precisa repensar nas coisas que você vem fazendo aqui dentro. E que não é a primeira e nem segunda vez que eu venho te avisando. E você acha isso legal? E aí o Vinícius não sabia, ou o Eliezer não sabia onde enfiar a cara, tá? Ele falou assim que essas brincadeiras já passou de uma coisa engraçada e uma coisa legal. Que ele precisa rever tudo isso, tá, gente? Pois é. Bom, depois que eles tiveram essa conversa aí, a Alina junto com o Eliezer estava lá na sala, conversaram um pouquinho a respeito. O Scooby entra, né, dentro da sala ali. E aí, nesse momento, gente, a Alina fala assim: ó, fala aqui, o Scooby, o que você disse pra mim lá na festa, fala o que você falou pro Eliezer. E aí o Eliezer falou: ô, Scooby, o que que eu fiz, né, o que que eu aprontei? Fala aí de homem pra homem, né, de um jeito, um português claro, pra eu ver se eu entendo o que aconteceu, porque eu não tô entendendo essa confusão que está rolando aí envolvendo meu nome, por causa de uma brincadeira que eu fiz e não sei o quê. E aí, sabe o que o Scooby fala? Não, nada demais, você simplesmente só sensualizou um pouquinho, mas eu acho que logo que você acordou, eu acho que é melhor você dormir, porque a situação não tá muito boa pra você. Bom, gente, nesse momento, a Alina disse assim: bom, viu, Scooby, como as coisas são diferentes? Eu queria que você julgasse o Eliezer da mesma forma que você me julgou na pista. Que você falou uma coisa pra ele agora e pra mim lá na pista você falou coisas totalmente diferentes. Pois é. E aí o Scooby: não, é porque você me perguntou o que queria, né? Eu tô respondendo. Ele sensualizou, vocês passaram do limite, as brincadeiras não sei o que. Ali não foi desse jeito que você falou, não. E aí ela simplesmente pegou, saiu e foi pra festa, tá? O Eliezer e o Scooby continuaram conversando. E aí a galera começou a repercutir esse trecho aí, falando assim, o quanto que o machismo ainda está instaurado na pessoa. Porque assim,
ali dentro eles sempre batem no peito. Eu não sou machista, eu não sou homofóbico, eu não sou isso, eu não sou racista, não sei o quê. E aí quando você vê esses certos momentos, você percebe o quanto ainda está instaurado. E aí foi quando o quê? A Lina só caiu na real da forma que o Scooby estava colocando ela nessa posição depois que o Douglas falou, não, tem alguma coisa errada aí, você está julgando ela por uma coisa que o Eliezer está fazendo. Você está cobrando ela, colocando o peso de uma situação no qual você deveria estar fazendo isso com o Eliezer. E quando chegou no momento dele fazer com o Eliezer, ele não fez igual ele fez com a Lina. Pois é, gente. Bom, mas comenta aí o que vocês acharam do comentário do Scooby, da forma que ele tratou o Eliezer depois que ele voltou e da forma que ele tratou a Lina, que eu quero saber de vocês. Bom, pra gente finalizar, gente, né, só pra gente entender o que aconteceu, vamos pular o que a Natália conversou com o Eliezer, né, o que eles trocaram ali. No final eu disse pra vocês que a Eslovênia falou sobre essa questão da treta e o Scooby falou, nossa, eu não sabia que isso ia se tornar uma coisa tão grande na festa, né? Aí até o Vinícius falou, bom, as atrações principais foram Eliezer, Glória Groove e Pedro Sampaio da festa, que tudo se girou em torno disso, né? A Eslovênia falou assim que 3 pessoas ficaram bastante incomodadas que a situação caiu sobre elas, que foi o Scooby, que foi o Eliezer e a Lina. E aí foi onde eu digo pra vocês, a Jessie em nenhum momento ela entrou nisso. A galera comentou a respeito do que aconteceu, mas tudo caiu sobre a Lina. Mas agora eu pergunto pra vocês, o porquê somente sobre a Lina? Eu falei que em alguns momentos da festa a Jessie sempre se posicionou contra, né? Inclusive, quando a Natália confronta a Jessie fala, não, eu não ia ficar triste se fosse eu na tua situação, porque no contexto geral, eu e a Lina não fizemos nada. E até porque vocês não têm nada, né? E o Eliezer sempre deixou claro isso, né? Mas comenta aí, gente. E aí, gente, teve a treta ali da Jessie junto com o Paulo, porque eles foram falar de votos, sobre pessoas estratégicas, sobre pessoas óbvias. E aí eles discutiram mais um pouquinho do mesmo, a Jessie estava um pouquinho bêbada, né? Repercutiu aí, a galera foi lá, conversou com ela depois que ela chorou. Nada que a gente acha tão relevante. Bom, se inscreva no canal, gente. Tá acontecendo aí a provinha do anjo. Vamos ver quem vai ser anjo, quem vai ser monstro. Comenta aí o que vocês acharam do posicionamento machista do Scooby, né? Que a gente, né, sempre quando acontece uma situação assim, a gente se olha pra pessoa e a gente vê que a gente não esperava esse tipo de atitude contra ela, né? A Alina aí se culpando pelas coisas que aconteceu. Mas nessa história aí, quem vocês acham que estão errados? Que lado vocês estão, né? Vocês acham que a Natália está certa? Vocês acham que a Alina? Ou todo mundo está errado? Ou não tem certo ou errado? E sim, pessoas com respeito e intenções? Comenta aí, né? Ah, vale ressaltar aqui também que, como, né, o próprio Douglas disse e o Arthur também, quando a Natália fez isso com Eliezer e Maria, ela não achou ruim. E agora que ela está nessa posição aí, que talvez era a posição de Maria, a Maria aceitou super de boa, né? Claro que vai de pessoa para pessoa, mas ela também tem que se colocar aí, né, na posição do outro também, né, gente? Mas comenta aí embaixo que eu quero saber de vocês. Eu vou ficando por aqui. Beijo pra vocês.